A busca pela verdade sempre fascinou a humanidade. Mas e se as respostas que procuramos estiverem escondidas nas sombras, em dimensões além da nossa compreensão? O que se esconde por trás dos portais abertos por Jack Parsons e as entidades que ele libertou? No coração de uma trama que mistura ciência, fé e ocultismo, revela-se um mundo onde o sobrenatural e o natural se entrelaçam de maneiras que desafiam nossa percepção. Este relato não é apenas sobre os fenômenos inexplicáveis que assombram as noites. Trata-se de uma investigação profunda que conecta teorias científicas intrigantes a discussões interreligiosas e a um possível conflito intergaláctico. À medida que desvendamos os mistérios de documentos desclassificados do FBI e relatos de experiências que beiram o místico, somos convidados a refletir sobre a natureza da realidade e a própria essência da humanidade. Como o governo se envolve em interações com entidades que desafiam a lógica? O que as antigas profecias têm a nos dizer sobre o futuro? E mais importante, qual é o nosso papel nesse grande teatro cósmico? Prepare-se para uma jornada que não apenas informa, mas provoca questionamentos profundos sobre quem somos e para onde estamos indo. Se você está pronto para explorar as verdades ocultas que moldam nossa realidade, digite uma palavra relacionada a este tema, com no máximo 4 letras, nos comentários. Você está preparado? Capítulo 1. A abertura do portal. No início da década de 1940, um homem estava prestes a se tornar uma figura central em um dos mais intrigantes experimentos da história do ocultismo moderno. Jack Parsons, um engenheiro químico e ocultista, acreditava que a ciência e a magia podiam coexistir e que, através de rituais, era possível acessar realidades além da nossa. Seu ritual mais famoso, o Babylon Working, foi concebido com a intenção de invocar uma divindade feminina, a deusa babilônica Ishtar, e com isso, abrir um portal para outra dimensão. Parsons não era apenas um místico, ele também era um visionário. Enquanto trabalhava na indústria de foguetes, suas inovações ajudaram a moldar a exploração espacial. Contudo, sua verdadeira paixão residia nas práticas esotéricas. Ele se rodeou de um círculo de colaboradores que compartilhavam suas crenças e que, juntos, buscavam transcender os limites da realidade material. O Babylon Working foi o culminar de suas experiências, um ritual que prometia conectar o mundo humano com seres de outras dimensões. Os relatos sobre o que aconteceu nesse ritual são tão fascinantes quanto perturbadores. Durante os dias que se seguiram à cerimônia, uma série de eventos inexplicáveis começou a ocorrer. Amigos e colaboradores de Parsons relataram encontros com entidades estranhas, visões e sonhos vívidos que desafiavam a própria lógica. Alguns afirmaram que essas experiências foram apenas coincidências, mas outros acreditavam que algo verdadeiramente sobrenatural havia sido despertado. Este primeiro capítulo estabelece o tom para nossa exploração das profundas intersecções entre o ocultismo e a ciência. A abertura do portal por Parsons não foi apenas um marco em sua vida, mas também um catalisador para uma série de eventos que chamariam a atenção de agências governamentais. À medida que as comunicações com entidades desconhecidas se tornavam mais frequentes, a elite militar dos Estados Unidos começou a investigar esses fenômenos. O que exatamente havia sido liberado? E qual era a verdadeira natureza dessas entidades? À medida que nos aprofundamos nesta narrativa, começamos a perceber que a linha entre o real e o sobrenatural é mais tênue do que parece. As experiências de Parsons não eram um caso isolado, mas o início de uma série de interações que envolviam o governo e seres interdimensionais, que se tornariam o foco do próximo capítulo. O que se seguia era um labirinto de conspirações e descobertas que ainda moldam o entendimento humano sobre a realidade. O próximo capítulo revelará como as autoridades começaram a investigar essas entidades e como suas interações com o mundo humano podem ter consequências inimagináveis. Prepare-se para mergulhar nas intricadas relações entre o ocultismo e o poder governamental. Capítulo 2. As entidades e o governo. À medida que a fama de Jack Parsons crescia,
suas experiências com o ocultismo começaram a atrair a atenção de pessoas além de seu círculo íntimo. O governo dos Estados Unidos, em particular, ficou intrigado com os relatos de fenômenos inexplicáveis e a possibilidade de que essas entidades interdimensionais pudessem representar tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Documentos desclassificados revelam que agências militares iniciaram investigações secretas sobre o que estava acontecendo após o ritual de Parsons. O que eles descobriram foi surpreendente. Os relatos que emergiram durante esse período eram variados e muitas vezes desconcertantes. Entidades que se manifestavam em sonhos, visões e até mesmo em encontros físicos começaram a ser documentadas. Algumas testemunhas descreveram experiências que pareciam uma mistura de terror e fascínio, onde seres de aparência não humana se comunicavam de maneiras que desafiavam a compreensão. O governo, temendo que essas interações pudessem ter implicações para a segurança nacional, começou a monitorar essas atividades de perto. Entre os relatos mais inquietantes estava o de um ex-membro do Círculo de Parsons, que afirmou ter sido contatado por uma entidade que se identificava como um mensageiro do outro lado. Essa entidade, segundo ele, revelava verdades sobre o universo e advertia sobre os perigos que se aproximavam. O governo, ciente do potencial de manipulação e desinformação, decidiu não apenas investigar, mas também tentar estabelecer uma forma de comunicação com essas entidades. A ideia de que seres interdimensionais poderiam oferecer conhecimento superior era tentadora, mas ao mesmo tempo carregava riscos inegáveis. Este capítulo examina como as interações entre o governo e essas entidades começaram a moldar não apenas a política, mas também a cultura popular. Relatos de encontros com o desconhecido começaram a aparecer em jornais e revistas, alimentando uma crescente curiosidade pública. Documentários e programas de televisão surgiram, explorando os mistérios do oculto e das experiências de quase morte, ampliando a narrativa de que a realidade pode ser muito mais complexa do que a ciência convencional sugere. À medida que os investigadores do governo mergulhavam mais fundo nesse labirinto de experiências e revelações, o cenário estava preparado para uma revelação ainda mais perturbadora. O que estava se formando não era apenas uma curiosidade acadêmica, mas uma rede de conspirações que se estendia por décadas, envolvendo não apenas o ocultismo, mas também a possibilidade de que a humanidade estivesse à beira de um contato intergaláctico. No próximo capítulo, exploraremos as diferenças entre entidades alienígenas e interdimensionais e como essa distinção pode ser crucial para entender a verdadeira natureza das forças que atuam em nosso mundo. Prepare-se para um mergulho ainda mais profundo nas complexidades do desconhecido e nas suas implicações para a humanidade. Capítulo 3. Conexões alienígenas e interdimensionais. À medida que a investigação sobre as experiências de Jack Parsons avançava, uma questão crucial começou a emergir. Qual é a verdadeira natureza das entidades que ele e outros haviam invocado? A distinção entre extraterrestres e entidades interdimensionais tornou-se um tema de debate fervoroso entre cientistas, ocultistas e autoridades governamentais. Enquanto muitos ainda viam os extraterrestres como seres de outros planetas, a ideia de que algumas dessas entidades poderiam ser provenientes de dimensões paralelas desafiava as concepções tradicionais. Pesquisadores começaram a explorar relatos de experiências de quase morte, que frequentemente descreviam encontros com seres que não pareciam se encaixar na definição clássica de alienígenas. Essas entidades, muitas vezes associadas a luzes intensas e sentimentos de paz, pareciam transcender as limitações físicas e temporais da nossa realidade. Relatos de pessoas que tiveram visões durante experiências de quase morte frequentemente mencionavam uma sensação de estar em uma dimensão diferente, onde as regras da física e da lógica não se aplicavam. Os cientistas, por sua vez, começaram a considerar a possibilidade de que a consciência humana pudesse ser capaz de acessar essas dimensões através de estados alterados, sejam provocados por rituais, meditação ou substâncias psicotrópicas.
Essa nova perspectiva começou a unir o que antes era visto como ciência e misticismo, criando um campo fértil para o debate. Poderíamos estar de fato lidando com seres de outras realidades que se manifestam em nosso mundo de maneiras que nossa compreensão atual não consegue explicar. Entretanto, essa linha de investigação não vinha sem suas controvérsias. Enquanto alguns defendiam a ideia de que essas entidades poderiam ser benevolentes, outros alertavam para os perigos de se abrir portas que poderiam nunca mais ser fechadas. A narrativa começou a se intensificar, com pessoas afirmando ter recebido mensagens de advertência sobre o futuro da humanidade, sugerindo que a exploração dessas dimensões poderia resultar em consequências catastróficas. A tensão entre a busca do conhecimento e o medo do desconhecido estava em ascensão. Com isso, o governo começou a aprofundar suas investigações, não apenas em busca de respostas, mas também em busca de controle sobre essas interações. O desejo de entender e potencialmente manipular essas entidades se tornava cada vez mais evidente, levando a uma série de projetos secretos que, segundo rumores, buscavam estabelecer comunicação direta. Ao nos aprofundarmos na complexidade dessas conexões, nos deparamos com uma verdade inquietante: a possibilidade de que o que está por trás de tudo isso possa ser mais do que apenas um fenômeno isolado. Pode haver um plano maior em ação. No próximo capítulo, exploraremos as profecias bíblicas que parecem se entrelaçar com esses eventos, levantando a questão: estamos à beira de uma guerra intergaláctica com forças que vão além da nossa compreensão? Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre a realidade. Capítulo 4. A Guerra Intergaláctica. À medida que as investigações sobre as experiências paranormais e as interações com entidades interdimensionais se intensificavam, uma questão começou a assombrar tanto cientistas quanto autoridades governamentais. Estaríamos à beira de uma guerra intergaláctica? Profecias bíblicas e textos antigos começaram a ser revisitados, revelando uma conexão inquietante entre os eventos atuais e previsões de conflitos cósmicos que datam de milênios. Relatos de visões apocalípticas, desde os escritos de Ezequiel até as advertências do livro do Apocalipse, apontavam para a ideia de que forças além da nossa compreensão estavam se preparando para entrar em cena. Alguns estudiosos começaram a interpretar essas profecias como não apenas simbólicas, mas como previsões literais de uma batalha entre o bem e o mal, envolvendo não apenas seres humanos, mas também entidades de dimensões paralelas. A figura do anticristo, frequentemente associada a um líder maligno que surgiria no final dos tempos, começou a ser vista sob uma nova luz, como uma manifestação de forças interdimensionais que poderiam estar se infiltrando em nosso mundo. Enquanto a tensão aumentava, um crescente número de relatos de encontros com seres que se apresentavam como mensageiros ou guardiões de outras dimensões começaram a surgir. Esses seres frequentemente comunicavam mensagens de alerta sobre um futuro próximo, sugerindo que a humanidade estava se aproximando de um ponto de não retorno. As advertências variavam de desastres naturais a guerras devastadoras, mas o tema central era sempre o mesmo: a necessidade de vigilância e preparação. O governo, ciente da gravidade da situação, começou a mobilizar recursos e a desenvolver estratégias para lidar com essa potencial crise. Projetos secretos foram iniciados, envolvendo cientistas, militares e ocultistas, todos unidos por um objetivo comum: entender a natureza dessas entidades e, se necessário, preparar-se para um confronto. As reuniões clandestinas discutiam não apenas a defesa, mas também a possibilidade de aliança, com forças benevolentes que pudessem ajudar a humanidade a enfrentar o que estava por vir. Entretanto, a crescente paranoia e o medo do desconhecido começaram a afetar a sociedade como um todo. Teorias da conspiração proliferavam e grupos religiosos e ocultistas se mobilizavam, cada um propondo suas próprias soluções e interpretações sobre o que significava essa guerra iminente. O público, dividido entre ceticismo e crença, olhava ansiosamente para o futuro, questionando o que realmente estava em jogo.
Neste cenário caótico, a interseção entre crença e ciência se tornava cada vez mais crucial. O próximo capítulo nos levará a explorar como a Igreja e líderes espirituais estão respondendo a esses fenômenos e como suas visões podem influenciar o futuro da humanidade em meio a essa crescente percepção de conflito intergaláctico. Prepare-se para descobrir como a espiritualidade se entrelaça com a luta pela sobrevivência em um mundo que desafia a lógica e a razão. Capítulo 5. O papel da Igreja e da espiritualidade. À medida que a narrativa em torno das experiências paranormais e das interações com entidades interdimensionais se intensificava, a resposta da Igreja e dos líderes espirituais tornou-se um elemento crucial no debate sobre a natureza do desconhecido. Como as autoridades religiosas estavam lidando com a crescente percepção de que forças além da nossa compreensão estavam em ação. Este capítulo examina como as instituições religiosas reagiram às revelações perturbadoras e como isso pode moldar o futuro da humanidade. Historicamente, a Igreja sempre teve um papel significativo na interpretação do sobrenatural. No entanto, a complexidade dos eventos que cercavam Jack Parsons e as entidades interdimensionais desafiava as narrativas tradicionais. Enquanto alguns líderes se apegavam a interpretações literais das Escrituras, outros começaram a perceber que as mensagens provenientes dessas experiências poderiam indicar uma necessidade de renovação espiritual e um chamado à vigilância. A resposta não foi uniforme. Em alguns círculos houve um aumento da resistência e do ceticismo, com líderes religiosos denunciando as experiências de Parsons e as investigações do governo como perigosas distrações que desviavam as pessoas do caminho da salvação. Para esses críticos, a busca por respostas em rituais e fenômenos sobrenaturais era uma forma de idolatria, uma tentativa de buscar o conhecimento que deveria ser deixado nas mãos de Deus. Por outro lado, havia aqueles que viam as interações com entidades como oportunidades para um entendimento mais profundo da espiritualidade. Alguns pastores e teólogos começaram a abordar o assunto de maneira mais aberta, sugerindo que a comunicação com seres de outras dimensões poderia estar relacionada a uma forma de revelação divina. Eles argumentavam que os mistérios do universo não se limitam à física e que a espiritualidade poderia ser a chave para entender as complexidades da realidade. Histórias de indivíduos que tiveram experiências espirituais transformadoras começaram a surgir, criando um vínculo emocional com o público. Muitos relataram encontros que desafiavam a lógica, onde sentiram uma presença amorosa que os guiava em momentos de crise. Esses relatos trouxeram esperança em meio ao caos, sugerindo que, mesmo em tempos de incerteza, a conexão espiritual poderia oferecer consolo e clareza. No entanto, à medida que a Igreja refletia sobre o significado desses fenômenos, a pergunta permanecia: como essas revelações influenciariam a resposta da humanidade a uma potencial guerra intergaláctica? O próximo capítulo nos levará a explorar as implicações éticas e morais que surgem à medida que as forças sobrenaturais se tornam mais evidentes, desafiando a humanidade a reconsiderar sua posição no cosmos. Prepare-se para uma discussão que não apenas ilumina, mas também provoca uma profunda reflexão sobre o futuro da espiritualidade e da moralidade em um mundo em transformação. Capítulo 6. O futuro da humanidade. À medida que as interações com entidades interdimensionais se tornam mais frequentes e a percepção de uma guerra intergaláctica se intensifica, a humanidade se vê em um ponto crítico de reflexão. O que o futuro nos reserva, à medida que essas forças sobrenaturais se tornam mais visíveis em nosso cotidiano? Este capítulo examina as possíveis implicações éticas e morais que surgem à medida que a linha entre o real e o sobrenatural se dissolve. Nos últimos anos, a ciência e a espiritualidade vêm caminhando lado a lado, desafiando a visão tradicional de que a razão e a fé são opostas. À medida que mais pessoas relatam experiências inexplicáveis e encontros com o desconhecido, a necessidade de uma nova abordagem sobre a própria natureza da realidade se torna evidente.
Esse novo entendimento não diz respeito apenas ao que está além do nosso mundo, mas também à maneira como nos vemos como espécie. O aumento da comunicação com essas entidades interdimensionais levanta questões profundas. O que significa ser humano em um universo onde outras formas de consciência coexistem? A moralidade, que sempre foi uma construção social, precisa ser reavaliada à luz dessas novas revelações. O que é certo ou errado quando estamos lidando com forças que operam em dimensões que escapam à nossa compreensão? Os dilemas éticos se tornam mais complexos, desafiando nossas convicções mais arraigadas. Além disso, o impacto psicológico dessas experiências não pode ser subestimado. À medida que as pessoas se deparam com realidades que desafiam a lógica, muitas podem se sentir perdidas ou desorientadas. O medo do desconhecido pode levar a reações variadas, desde o ceticismo até a busca desesperada por respostas que parecem cada vez mais evasivas. A espiritualidade, que poderia servir como um porto seguro, pode ser vista como uma resposta inadequada para a profundidade das questões que surgem. Com as comunidades se dividindo entre crentes e céticos, o papel da liderança espiritual e científica torna-se crucial. Como podemos unir esses dois mundos para construir um futuro que respeite as verdades ocultas, enquanto garante a segurança e a dignidade da humanidade? A educação, a empatia e a comunicação aberta são essenciais para navegar por esse cenário incerto. Enquanto nos preparamos para discutir as possíveis respostas da Igreja e dos líderes espirituais às questões que emergem, é vital reconhecer que estamos à beira de uma transformação. O próximo capítulo nos levará a explorar como a espiritualidade pode enriquecer nossa compreensão diante dessas forças em jogo e como essa jornada de autodescoberta pode nos preparar para o que está por vir. Prepare-se para uma reflexão sobre como podemos encontrar esperança e clareza em meio ao caos que nos aguarda. Capítulo 7. Conclusões e reflexões finais. À medida que nossa jornada chega ao fim, é hora de refletir sobre as profundas interconexões entre ciência, fé e as experiências humanas que exploramos. O que começou como uma investigação sobre os rituais de Jack Parsons e as entidades que ele invocou, agora se transforma em uma tapeçaria complexa de questões existenciais e espirituais que desafiam nossa compreensão da realidade. O que aprendemos até aqui não é apenas um conjunto de informações, mas um convite à introspecção e ao diálogo. As revelações sobre as interações com entidades interdimensionais e as investigações governamentais revelam uma verdade inquietante. A linha entre o real e o sobrenatural não é tão rígida quanto pensávamos. Enquanto a ciência busca explicar o inexplicável, a espiritualidade nos convida a abraçar o mistério. A necessidade de um entendimento mais profundo do nosso lugar no cosmos se torna evidente. Estamos de fato em um ponto de inflexão, onde a humanidade deve decidir como lidar com as verdades que emergem das sombras. Neste contexto, as advertências e as mensagens de seres de outras dimensões não podem ser ignoradas. Elas nos convocam a refletir sobre nossas ações e a nos prepararmos para o que está por vir. As profecias, que antes pareciam meras narrativas antigas, agora ressoam com uma urgência assustadora. A ideia de uma guerra intergaláctica, longe de ser uma fantasia, pode estar se concretizando diante de nossos olhos. Como podemos nos preparar para isso? Como podemos nos unir em um esforço coletivo para enfrentar os desafios que se aproximam? Aqui, a espiritualidade se torna um aliado poderoso. Ao cultivarmos uma conexão mais profunda com o divino e uns com os outros, podemos encontrar a força necessária para enfrentar as adversidades que virão. A esperança não deve ser abandonada, mas sim nutrida. É através do entendimento e da união que poderemos navegar por essa nova realidade. O futuro da humanidade não é um destino fixo, mas uma construção coletiva que depende de nossas escolhas e crenças. À medida que encerramos este capítulo, fica a pergunta: estamos prontos para nos engajar em uma nova era de consciência e espiritualidade? O que vem a seguir pode ser uma revelação que mudará para sempre a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos.
Prepare-se, pois na próxima jornada exploraremos as possibilidades de um contato direto com essas entidades, que pode nos oferecer não apenas respostas, mas uma nova compreensão do que significa ser humano. A verdade está prestes a ser revelada, e ela pode ser mais transformadora do que jamais imaginamos. Revelação da chave secreta. Você já parou para pensar no que realmente está por trás das experiências inexplicáveis e das entidades interdimensionais que Jack Parsons e outros alegam ter encontrado? O que se esconde nas sombras do nosso entendimento, no limite entre a ciência e o sobrenatural? Prepare-se, porque estou prestes a revelar a chave secreta que pode mudar a forma como você vê a realidade ao seu redor. Mas antes de mergulharmos nessa revelação, quero que você reflita. Quantas vezes você já se sentiu atraído por um mistério que parecia além da sua compreensão? Esse fascínio por respostas ocultas é algo que todos nós compartilhamos, e é exatamente isso que nos une nesta jornada. Chamada à ação. Se você está tão intrigado quanto eu, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com todos que também buscam a verdade. Vamos juntos desvendar os mistérios que nos cercam e criar uma comunidade curiosa e engajada. Cada clique de vocês é um passo mais perto de compreender o desconhecido. Surpresa imperdível. E para aqueles que estão realmente comprometidos com esta busca pela verdade, não percam a surpresa que deixamos na descrição e nos comentários fixados. É algo que você não vai querer perder. A chave secreta. Agora, a grande revelação. A chave secreta para entender tudo isso pode ser encontrada em como nós, como seres humanos, nos conectamos com o universo. A consciência não é apenas um produto do nosso cérebro. Ela é uma porta para dimensões que muitas vezes ignoramos. Essa compreensão pode transformar não só a sua percepção da realidade, mas também como você interage com o mundo ao seu redor. E para aprofundar ainda mais nesse tema fascinante, temos uma playlist especial que você pode assistir todos os dias durante seu trajeto